Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Este livro é muito interessante. Nós estamos no capítulo 12 ainda, falando daqueles espíritos que são colocados nas reuniões de desobsessão. Tá? Só para nós não perdermos o fio da meada, nós já falamos sobre os espíritos que não conseguem falar, falamos dos espíritos que desconhecem a própria situação, falamos dos espíritos suicidas, daqueles espíritos alcoólatras e toxicomanos, os espíritos que desejam tomar o tempo da reunião, os espíritos irônicos, os desafiantes e os descrentes. Agora nós vamos falar daqueles espíritos dementados. Eles não têm consciência de coisa alguma. O que falam não apresenta lógica. Quase todos são portadores de monodeísmo, ou seja, ideia fixa em determinada ocorrência. Razão porque não ouvem nem entendem o que se lhes fala. Devem ser socorridos com passes. Em muitos casos, o espírito parece despertar de um longo sono e passa a ouvir a voz de quem lhe fala. São os que trazem problemas menos graves. Também, em quase todos os casos que nós descrevemos aí, o final deve ser sempre feito com Pai Nosso, porque a força da oração faz com que esses espíritos retornem à claridade mental. Bom, mas vamos aí a outro tipo de espíritos. São os espíritos amedrontados. Dizem-se perseguidos e tentam desesperadamente se esconder dos seus perseguidores. Mostram-se aflitos e com muito medo. Verdadeiro pavor mesmo. É necessário infundir-lhes confiança, demonstrando que ali, naquele recinto, estão a salvo de qualquer ataque, desde que também se coloquem sob a proteção de Jesus. São vítimas de obsessões, sendo dominados e perseguidos por entidades mais fortes mentalmente, com as quais se comprometeram. Muitos deles são empregados pelos obsessores para atormentar outras vítimas, obrigados a obedecer, não são propriamente cúmplices, mas também são vítimas, né? Ou seja, muitas vezes esses espíritos pedem ajuda ou algum favor para esses espíritos mais difíceis, né? E aí eles se colocam nessa posição de serem obrigados a obedecer esses espíritos de mente mais fortes, né? Isso é muito comum. Mas eles não são obsessores. São vítimas também, como diz o texto. Outro tipo de espíritos são os espíritos que auxiliam os obsessores. São bastante comuns nas reuniões. Às vezes, dizem abertamente o que fazem e que têm um chefe. Em outros casos, tentam esconder as suas atividades e muitos chegam a afirmar que o chefe não quer que eles digam nada, ou seja, que eles fiquem em silêncio nesses casos. Também costumam dizer que foram trazidos ali à força, ou que não sabem como vieram parar ali. É preciso dizer-lhes que ninguém é chefe de ninguém, que o nosso único chefe é Jesus. Mostrar-lhes também o mal que estão praticando e do qual advirão sérias consequências para eles mesmos. É de bom alvitre mencionar que o chefe, na qual tanto acreditam, em verdade não lhes deseja bem-estar e alegrias, vistos que
não permite que sigam seu caminho ao encontro de amigos verdadeiros e entes queridos. Né? Que ela faz uma observação aqui. Ó. Quando mencionamos os entes queridos do comunicante, isto não significa forçar a comunicação de um deles. Inclusive, deve-se evitar fazê-lo, pois isso deve ser natural e cabe aos mentores resolverem. É comum que se diga ao obsessor: lembre-se de sua mãe. Deve-se evitar isso, pois a resposta poderá ser: por quê? Ela não prestava? Ou era pior do que eu? E daí para frente. Né? Então, a gente não deve usar esse tipo de argumento, mas simplesmente falar de espíritos que verdadeiramente o amaram, porque muitas vezes ele não lembra de outras encarnações, só daquela que a mãe ou o pai foram muito difíceis. Bem, agora vamos a um outro tipo de espírito que comparece. São os espíritos vingativos. São aqueles obsessores que, por vingança, se vinculam a determinadas criaturas. Muitos declaram abertamente os seus planos, enquanto que outros se negam a comentar as suas ações ou o que realmente desejam. Costumam apresentar-se enraivecidos, acusando os participantes de estarem criando obstáculos aos seus planos. Falam do passado, do quanto sofreram na mão dos que hoje são as suas vítimas. Nesses casos, o doutrinador deve demonstrar-lhe o quanto se estão prejudicando, o quanto o ódio e a vingança os tornam mais infelizes, que, embora neguem, no fundo, prosseguem sofrendo, já que não encontram um momento de paz, que o ódio consome aquele que o cultiva. É importante levá-los a refletir sobre si mesmo, para que verifiquem o estado em que se encontram. A maioria se julga forte e invencível, mas confessam estar sendo tolhidos pelos trabalhos da reunião, o que os enfurece. Diante desse argumento, o doutrinador deve enfatizar que a força que sustentam se dilui ante o poder do amor que dimana de Jesus. Conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato. O obsessor, conquistado pelo envolvimento fluídico do grupo e pela lógica do doutrinador, sente-se enfraquecido e termina por confessar-se arrependido. Em muitos casos, a entidade se retira enraivecida, retornando para novas comunicações em semanas seguintes. Quando voltam, identificam-se ou são percebidos pelos participantes ante a tônica que imprimiram à conversação. Então, tem alguns que têm que voltar mesmo. Outro tipo, os espíritos mistificadores. São os que procuram encobrir as suas reais intenções, tomando às vezes nomes ilustres ou ares de importância. Chegam aconselhando, tentando aparentar que são amigos ou mentores. Usam de muita sutileza e podem até propor modificações no andamento dos trabalhos. Mistificadores existem que se comunicam aparentando, por exemplo, ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar os ritmos da tarefa e de ocupar o tempo. O médium experiente e vigilante e o grupo afinizado os identificarão. Mas não se pode dispensar toda a vigilância e discernimento. Numa reunião bem orientada, se comunica um mistificador, nem sempre significa que haja desequilíbrio, desorganização ou invigilância. As comunicações desse tipo são permitidas pelos mentores para avaliar a capacidade do grupo
porque sabem o rendimento da equipe e que o mistificador terá a possibilidade de ser ali beneficiado. O médium que recebe a entidade detém condições de sentir as suas vibrações e captar as suas intenções, mesmo que o grupo não o perceba. O médium sabe, posteriormente após os trabalhos, no instante da avaliação, tem o ensejo de declarar o que sentiu e quais eram as reais intenções do comunicante. Ressalte-se, contudo, que quando o grupo é bem homogêneo, todos ou alguns participantes perceberão o fato. Bem, isso não acontece nas nossas reuniões, né? Mas vamos lá. Agora os outros tipos de obsessores. Espíritos obsessores inimigos do espiritismo. São geralmente irmãos de outros credos religiosos. Alguns agem imbuídos até de boa fé, acreditando que estão certos. Muitos, todavia, o fazem absolutamente cônscios de que estão errados pelo simples prazer de provocar discórdia. Dizem-se defensores do Cristo, da pureza dos seus ensinamentos. Não admitem que os espíritos sigam Jesus. O doutrinador deve evitar as explanações sobre religião. De nada adiantará tentar convencê-los de que o Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido. É esse o caminho menos indicado. Deve-se evitar comparações entre religiões. A conversação deve girar em torno dos ensinamentos de Jesus. Comparar-se o que o Mestre ensinou e as atitudes dos que se dizem seus legítimos seguidores. São muito difíceis de serem convencidos. São cultos e cristalizados em seus pontos de vista, né? Então é difícil de convencer esses espíritos. Outro tipo de espírito, espíritos galhofeiros, zombeteiros. Apresentam-se tentando perturbar o ambiente, seja fazendo comentários jocosos, seja dizendo palavras e frases engraçadas, com a intenção de baixar o padrão vibratório dos presentes. Alguns chegam rindo, um riso que prolongam a fim de tomar tempo, exasperar e irritar os presentes, ou também levá-los a rir. É preciso muita paciência com este grupo e deve-se manter elevado o teor dos pensamentos e vibrações. Deve-se procurar o diálogo no sentido de torná-los conscientes da inutilidade dessa atitude e de que, em verdade, o riso encobre, não raro o medo, a solidão e o desassossego. Outros tipos de espíritos. Espíritos ligados a trabalhos de magia e terreiros. Vez que outras surgem na sessão entidades ligadas aos trabalhos de magia, despachos. Podem estar vinculados a algum nome, a algum caso que esteja sendo tratado pela equipe. Uns reclamam da interferência à vida, outros propõem trabalhos mais pesados para resolver os assuntos. Vários reclamam de estar ali e dizem não saber como foram parar naquele ambiente, pedindo inclusive muitos objetos empregados em reuniões que tais. O doutrinador deve observar as características apresentadas, fazendo a abordagem correspondente. E, por fim, o último caso, os espíritos sofredores. São os que se apresentam ainda aos sofrimentos da desencarnação ou do mal que os vitimou. Se morreram em desastre, sentem, por exemplo, as aflições daqueles instantes. Sofrem muito, e há necessidade de aliviá-los através da prece e do passe. A maioria adormece e é levada para tratamentos espirituais. Bom, assim nós terminamos o capítulo 12. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado